Pois é. O negócio do América é muito engraçado. Vira piada, né? O Duque, que é um dos chargistas mais inteligentes que eu já vi na minha vida, eu faço questão de ver diariamente a charge dele, porque é irreverente, é engraçada, é atualíssima. Ele colocou hoje um diretor do América ligando para uma outra pessoa, perguntando: qual é o DDD do Rio de Janeiro? Precisamos ligar para lá para a CBF? É 21. O cara ficou tão chateado, achou que era gozação, quebrou o telefone, porque 21 é o número de pontos que o América, até o momento, está perdendo. Fantástica a ideia do Duque. Um abraço a você, Duque. Parabéns, viu? Gente, ninguém no América está atendendo telefone. São todos covardes, tá? Quer dizer, todos, não. O Carlos Cruz, que é assessor de imprensa, está atendendo. Mas a diretoria que tem que falar, não é assessor de imprensa que tem que falar isso hoje. Mesmo assim, eu vou tentar com o Carlinhos Cruz para ver se ele coloca alguma coisa. Mas a diretoria do América é que tem que explicar isso para a sua torcida. E ninguém atende. Covardia, medo da torcida pelos erros que estão acontecendo. É por isso que há mais de um ano eu peço mudar essa diretoria inerte do América. Tá bom? Fica aí, mais uma vez, a nossa sugestão séria, correta, honesta, respeitando a todos, como pessoas, como seres humanos. Tem maior respeito, e tratam bem, e eu os trato bem também, tá bom? Bom, vamos continuar com o Atlético, que joga contra o Goiás. O Goiás vem de uma derrota, né? O último jogo perdeu por 1-0. Perdeu por 1-0, não sei se foi para o Chapecoense. Exatamente, para Chapecoense. Não foi Goiás e Criciúma, não foi? Criciúma, né? Criciúma, lá em Criciúma, que o Criciúma tinha muito tempo que não ganhava. Então o Goiás vem em busca de reabilitação. Joga em casa, precisa pontuar. Vai ser parada torta pro Galo. Vai, com certeza. E o Atlético com uma mudança que, ao meu ponto de vista, vai fazer uma falta danada, que é o Marcos Rocha, com a entrada de Alex Silva na lateral direita. O Atlético já tem esse ponto falho, que são as laterais do Atlético, são muito contestadas. A volta do Marcos Rocha, ela trouxe uma estabilidade por esse setor, né? Ele vem crescido muito de posição, acha até que merece uma chance na seleção aí, dentro do que a gente vê na seleção, né? E o resto do time vai ser praticamente esse do Grêmio. Eu não acredito que ele volte com o Jô, não sei o que o Maurício pensa, mas eu acho que ele deve continuar e deveria continuar com o Carlos e com o time que ele pôs contra o Grêmio, né? Um time mais veloz, que movimenta mais e tentar a vitória a qualquer custo. Eu também concordo que ele deve permanecer com o time do último jogo, mas pelo visto, pela entrevista do Jô, a gente vê que o Jô deve voltar. O treinador é muito assim, né? Ele tem a conversa com o jogador e fala assim: vou te deixar de fora dessa partida e tudo. Mas então, eu acho que pela entrevista do Jô, tem chance dele voltar. E o Goiás está colado do Atlético no campeonato, né? O Goiás tem 27 pontos e o Atlético tem 30. E pode chegar a igualar o Atlético aí no número de pontos. Ok, daqui a pouquinho o Leandro Donizete vai falar conosco, mas antes eu quero lembrar a vocês da Pedrinho Baterias. Porque, gente, essa questão da bateria falhar é comum, é normal, pode acontecer a qualquer momento com qualquer um de nós. Então, basta você pegar o telefone, ligar para a Pedrinho Baterias, a tela entrega 3429-1000, tela entrega as Pedrinho Baterias, e com 5 minutos a bateria nova já está sendo colocada no seu carro. O motoqueiro, que é o funcionário, leva inclusive uma máquina, porque se você quiser pagar no cartão de crédito, não tem problema. Tela entregas de baterias, Pedrinho Baterias, 3429-1000. Antes do Leandro Donizete, a participação de Adriana Vamos lá, então. Ferreira. Exatamente. O Enoque Lancon. Para ele, o Nilton, ano passado, foi um dos melhores jogadores do time. Mas esse ano, depois que se machucou, e na visão do Enoque, parece que ele engordou. Ele está falando que o Marcelo precisa trabalhar motivação com o Nilton, porque na falta do Henrique ou do Lucas Silva, ele é um jogador muito importante. E o Fabiano Fulgueirense está falando que tudo bem do Calil ficar reclamando sobre esse roubo no Twitter, mas que ele precisa cobrar os jogadores também, porque além do roubo está faltando o empenho e bom futebol dentro de campo. O empenho até não diria, mas bom futebol dentro de campo está faltando sim. E é o Leandro Donizete que fala aqui agora a respeito do próximo jogo do Clube Atlético Mineiro. Vamos ver. A equipe vem jogando bem. Contra o Corinthians já tinha feito um belo jogo já e não conseguiu vencer. Vem criando muitas chances de gols. Felizmente não estamos matando o jogo. E está acabando acontecendo e os resultados saíram ruins. Um empate, uma derrota que tivemos aí. E agora buscar fora, né? A gente tá difícil ganhar fora, mas aí vamos buscar aí agora 2 jogos. Primeiramente contra o Goiás, depois tem um clássico aí. Esperamos fazer 2 vitórias para ficar lá em cima, perto da zona de
de conforto lá. Vai ficar difícil, não dá sequência, né? O time entrosado é outra coisa, né? Então, entra um, sai outro, sai 4 peças. Fica difícil pra caramba. Mas é uma oportunidade para os outros também que tá de fora trabalhando. Então, eu vejo por um lado bom para eles que tá de fora, entrar, dar conta do recado. Igual o Carlos mesmo aí, teve a chance aí, tá se firmando como titular aí. E temos o Alex aí também voltando. Rocha suspenso, mas o Alex vinha bem também aí. Espero que ele faça um grande jogo lá. Ok, então é isso aí. Deixa eu aproveitar para falar da Ponto M, que vai voltar na sua tela. Saiu, mas não tem problema. Homem elegante veste Ponto M. Olha aqui. Camisas lindas, calças maravilhosas, tudo para o vestuário masculino, tá bom? A Ponto M é o melhor conceito em moda masculina. E você encontra a Ponto M com facilidade nos melhores e maiores shoppings de BH. A promoção do terno continua. Compra o terno e ganha a gravata de presente e você vai escolher a gravata, tá bom? Paguem até 6 vezes no cartão de crédito sem um tostão de juros. Ponto M também, no Monte Carlo Shopping, na cidade de Betim, que está estourando. Está uma maravilhosa loja e muito bem frequentada pelos betinenses. Betinenses. Isso mesmo? É isso mesmo. Betinenses. Muito bem, um abraço a todo mundo lá. Muito bem, para encerrar as coisas do Atlético, então, nenhuma novidade? Para encerrar, Orlando, eu só queria entender com o do Levi por que essa insistência com o Emerson Conceição. Se o Atlético contratou o Douglas Santos... Por que não tem outro? Tem? Não, tem. O Douglas Santos, ele é um lateral de seleção sub-21, que o Atlético correu atrás e foi a última contratação do Atlético e não deu oportunidade para ele. Sendo que, quando o Pedro Botelho machucou, o Emerson Conceição estava aqui à disposição, ele foi dar uma chance para o Douglas e colocou o Emerson, o Douglas foi para a seleção, voltou, tá aí, não entrou, quando jogou, não jogou na posição dele, ele foi improvisado, o menino veio, deveria insistir com ele, tentar uma oportunidade para ele, porque a torcida do Atlético está no momento que ela precisa ser agradada de alguma forma. O Emerson Conceição, ele é contestado todo o jogo, ele é vaiado o jogo todo quando ele pega na bola. Será que custa fazer um agrado para a torcida e colocar um sangue novo, fazer alguma coisa diferente para poder criar uma motivação para a torcida? Mas pelo que a gente conhece do Levi, sabe da história dele, né? Ele é um treinador que faz as coisas para agradar o torcedor. E ele procurou muito defender o Emerson Conceição. Vimos as entrevistas dele falando dele como profissional. Então é por isso que ele está insistindo. Eu acho que também, o Breno, eu já acompanho o Atlético há muito tempo, assim, já fui setorista há muitos anos do Atlético, já vi cada lateral passar no Atlético. Ele tem um fundamento que eu acho importante, fundamental, que é saber cruzar. Então, o Levi falou, se a torcida tivesse um pouco mais de paciência com o Emerson, poderia ser que ele jogasse mais, né? Então, eu acho também que deve ter um pouco de paciência. Eu acho que pode dar mais uma chance, que é um jogador, eu não considero um jogador muito ruim. Muito bem, cada um tem aqui a sua opinião, as opiniões são respeitadas, assim como a gente respeita também a sua opinião. Pode continuar mandando a opinião de vocês, que daqui a pouquinho a Adriana Ferreira vai colocá-las no ar. A partir de agora, Cruzeiro Esporte Clube. Pois é, eu abro o noticiário do Cruzeiro, mais uma vez falando daquilo que se ouve aqui em Belo Horizonte e principalmente de fora. Cuidado, Cruzeiro, agora são só 4 pontos. Gente, são 4 pontos. A distância é grande, é uma derrota, um empate. Mas, Orlando, de tudo isso que você fala, eu acho que o que espelha melhor, como resposta, inclusive, é a entrevista que o Fábio deu na beira do gramado quando acabou o jogo do São Paulo, que questionaram isso. Ô, Fábio, o São Paulo ganhou... agora diminuiu a distância e ele deixou bem claro. Ele falou, olha, o Cruzeiro, claro, tem que continuar, ele pode até perder os jogos, só que o São Paulo tem que ganhar. Não basta só o Cruzeiro perder para o São Paulo encostar. Além disso, o São Paulo tem que ganhar todos os jogos dele. E assim como o Cruzeiro, o São Paulo também não é imbatível. Não tem vida fácil. São Paulo pega o Curitiba agora fora de casa na quarta-feira, que não vai ser um jogo fácil. O Curitiba está na zona de rebaixamento, o Alex deve voltar nesse jogo e pega domingo o clássico contra o Corinthians. Então, quer dizer, está aberto. Agora, realmente, isso veio à tona porque, como diminuiu essa diferença, o campeonato se transformou numa coisa mais motivante para outros times. Então, virou uma coisa que esquentou a mais o campeonato, deu um alento a mais ao campeonato. Então, claro que vão pegar no pé disso. Agora, a situação do Cruzeiro, ela é muito tranquila. O Cruzeiro perdeu um jogo normal. Um jogo contra o São Paulo, perder lá, é um resultado normal. Correto, Maurício? O nível técnico do campeonato esse ano é muito superior ao que foi do ano passado, né? Poucas equipes ameaçaram o Cruzeiro no último campeonato,
Mas tem essa diferença ainda. Se tem essa diferença, é isso. O Cruzeiro, se ele fizer a parte dele, depende só dele. Se ele fizer a parte dele, vai ser campeão no campeonato ainda mais valorizado. Claro. Né? E chamar atenção, acho que também não é muito errado, não. Falar, a diferença diminuiu. É uma forma de alertar. Né? A diferença já foi grande antes, diminuiu um pouco, mas eu acho que não tem nada perdido, não. Depende só dele. Não, a situação do Cruzeiro continua a mesma. Perdeu um jogo difícil, agora vai jogar um jogo dentro de casa contra o Atlético Paraná. Se fizer o dever de casa dele, o São Paulo joga fora, pode ampliar novamente. Quer dizer, é uma situação que o Marcelo tem ela nas mãos, tem um grupo nas mãos. O time não jogou mal contra o São Paulo. Sabe? Perdeu porque o São Paulo realmente foi superior, mas imagina se naquele lance do Ricardo Goulart, se ele tivesse feito aquele gol, que ele tentou encobrir o Rogério, a história do jogo mudaria. Claro, o Dedé foi infantil fazendo um pênalti, coisas de jogo acontecem. Não é um fato para se criar uma crise ou levar uma situação de que o Cruzeiro está em queda. Não concordo com essa situação, não. Tem que se tirar de lição aquele lance do Dedé. Ele foi muito irresponsável, com certeza. Prejudicou o Cruzeiro. O Lucas Silva estava do lado dele. Sim. Se ele deixasse o lance correr... Zagueiro nenhum entra de primeira. Se fosse o último homem, o último recurso, ia acontecer o gol, tudo bem, justificável. Eu acho que até ele mesmo admitiu. Eu poderia ter sido expulso naquele lance. Daqui a pouco o Dedé vai falar conosco, inclusive, analisando esse lance. Agora nós vamos para o intervalo. Mas daqui a pouquinho a gente está de volta.